Eu vou começar um pouquinho sobre o que representou economicamente para o Estado do Rio de Janeiro, não só essa vitória, como o que representaria a perda dessas receitas em decorrência de violações de contratos anteriores. Obviamente que a importância econômica do petróleo ela vem aumentando, né? Então, desde o século XVIII até hoje, mudando um pouquinho a utilização, mas ele está sempre presente, não só na matriz energética mundial, mas especialmente nas indústrias mais finas, como especialmente na indústria petroquímica, e ainda representa uma parcela significativa da matriz energética mundial. Os últimos dados que eu consegui aqui no Brasil foram de 2011, e representam 35% da nossa matriz energética, só o petróleo, mais 21% do gás. É óbvio que essa utilização de petróleo no Brasil, ele começou a se desenvolver muito após a autossuficiência. E essa autossuficiência, vocês podem verificar que a partir da descoberta, desenvolvimento dos campos em águas profundas, em campos, que foi mais ou menos da década de 80, e quando houve esse desenvolvimento, a gente tinha uma taxa de crescimento mais ou menos de 5% até 97. O que aconteceu em 97? Em 97 surge a lei do petróleo, há definições de regras e há uma segurança jurídica para investimentos privados, e aí a taxa passa de 5% para 9%, o que, em relação à indústria do petróleo, significa vultosos investimentos. E aí sim, em outubro de 2006, a gente atinge a autossuficiência, o que não significa que a gente manteve essa autossuficiência. Uma coisa interessante na indústria do petróleo é o seguinte: às vezes, descobrir petróleo não é muito interessante para o país. E a gente tem um exemplo interessante no Gabão, que foi o seguinte: na década de 70, houve uma descoberta de petróleo bastante significativa. Obviamente que ele se tornou um país que era um país extremamente pobre, continua sendo um país extremamente pobre, e se tornou um pico de exportações de petróleo, porque os países mundiais, eu costumo dizer que eles são divididos em três grandes grupos: os que produzem petróleo, os que precisam do petróleo e os que vivem para atrapalhar essa indústria, como, por exemplo, a Geórgia, que não deixa passar pipeline para o petróleo para a Ásia, por exemplo. Então, com a descoberta, houve uma injeção de dinheiro muito significativa, e em vez de se desenvolver outros mecanismos econômicos, né, para outro tipo de economia, não. Eles começaram a virar um país exportador e, ao mesmo tempo, um país importador. E eles importavam desde champanhe até ovo de galinha, até a carne, enfim. Ou seja, não se produzia nada no país. E o que aconteceu foi que na década de 90, quando houve o declínio da produção de petróleo, aconteceu o que se chamou, o que os economistas chamam de ressaca do petróleo, ou seja, o Gabão se tornou um país extremamente pobre, sem nenhuma economia local e dependente dos produtos importados. Já não tinha mais dinheiro para comprá-los. A mesma coisa está acontecendo em Macaé, como o Anderson já falou. Só para vocês terem uma ideia, houve um investimento de 25,7 bilhões de dólares em Macaé, da década de 70 até hoje, especificamente da Petrobras e de outras empresas de serviço que lá se instalaram. Macaé aumentou 10 vezes o número de habitantes, né? Apareceram vários flamenguistas lá para criarem problemas de segurança, o Anderson também mencionou. E, enfim, saindo dessa indústria, a cidade necessitaria de algum tipo de incentivo, principalmente incentivo financeiro, para desenvolver outro tipo de economia, ou seja, desenvolver economia local. Obviamente que nem sempre esses recursos repassados aos municípios servem a esse propósito. Isso vem sendo, como o Anderson falou, a grande crítica da distribuição concentrada das participações governamentais. Obviamente, para esse tipo de questão,
há mecanismos de controles que são criados, que foram criados pela Constituição de 88 que deveriam ser melhor utilizados. Ou seja, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, enfim, mecanismos nesse pilar. O que não se pode é impedir que haja correções de distorções de economia local por conta de alocação equivocada de verba. Uma outra coisa, só para dar uma realçada e colocar algum tipo de pimentinha na questão, é a questão do dano ambiental. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que nos últimos, os 10 maiores acidentes ambientais da história, né, considerando inclusive Hiroshima e Nagasaki, etc. e tal, 5 estão relacionados a petróleo. Né? Desses 5, todos tiveram impacto na economia local. Por exemplo, em 89, se vocês verificarem, esse era um navio, a Exxon Valdez, esse navio afundou e simplesmente dizimou a espécie de peixe que o pessoal do Alasca pescava, ou seja, acabou com a indústria pesqueira do Alasca e foi uma tragédia que tem repercussões até hoje. A tragédia do Golfo do México, na Louisiana, a gente ainda não se pode ainda precisar o que isso vai custar ou vai causar de prejuízo para a localidade. Se vocês pegarem, por exemplo, o passivo e o patrimônio líquido da Petrobras no ano 2000, 10% foram provisionamentos em relação a questões ambientais. Obviamente que havia, foi logo após aquela tragédia na Baía de Guanabara, mas é bastante expressivo que 10% de provisionamento, 10% do patrimônio líquido de uma empresa seja provisionamento por conta de danos ambientais. Especificamente no Brasil, dos 10 maiores acidentes até 2001 relacionados a petróleos e derivados, 50% foram no estado do Rio de Janeiro e 40% na Baía de Guanabara. Ou seja, isso aí é bastante significativo em relação à alocação de recursos do petróleo para mitigar esse tipo de problema, que é um problema real, ou seja, não é uma falha da indústria, não é algo que seja extremamente episódico, é uma coisa que efetivamente acontece, é uma indústria complicada, é uma indústria que apresenta falhas e que há de haver mecanismos para se mitigar isso. O nosso government take, ou seja, o que a gente retira do petróleo, não só em formas de participações governamentais, ou seja, de verbas de natureza não tributária, mas também em verbas tributárias, não está nem de longe entre os maiores do mundo. Nós estamos, por exemplo, bem abaixo, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar que a Inglaterra, e a gente está bem abaixo da Noruega, por exemplo, que é um exemplo de investimento, de utilização de recursos do petróleo. Então, ou seja, a gente ainda teria muita coisa ainda para se retirar. Mesmo assim, o petróleo ainda se tornaria no Brasil um produto bastante rentável. Vale a pena fazer um parêntese só em relação a essa questão dos xistos, e principalmente do shale gas, que estão descobrindo hoje nos Estados Unidos, e que vem sendo dito que vai mudar um pouco o panorama da utilização de petróleo no mundo. Não é bem assim. Ainda tem um passivo tecnológico e um passivo ambiental muito grande que faz com que esses recursos, apesar de serem extremamente seguros de se produzir, seguros do ponto de vista econômico, né? Não há uma variação muito grande na legislação que possa impor algum tipo de prejuízo a quem faça um investimento maciço nisso hoje em dia. Mas ainda está longe de se atingir um pico de produção que seja considerado satisfatório. A destinação legal das receitas de participações do Estado do Rio de Janeiro, além do FECAM, que apesar de ser uma percentual pequena, ela representa um valor bastante expressivo, porque a gente está falando de uma base de cálculo muito alta. Além disso, elas estão hoje ligadas
a Previdência, ou seja, explora-se o recurso natural hoje e se utiliza futuramente. A chegada da Lúcia aqui sempre torna a palestra mais interessante, mais importante. Enfim. Falando um pouquinho rapidamente sobre a natureza jurídica das participações governamentais, obviamente que ela está prevista no artigo 20, parágrafo 1º, como o Anderson falou, e tanto a compensação financeira como a tão falada agora partilha, elas têm uma natureza, elas quando surgiram, principalmente no final da década de 90, houve uma discussão muito grande em relação à possibilidade de elas serem consideradas como natureza tributária, a partir de um artigo do Alberto Xavier, em que ele utilizando o artigo 3º do CTN, ele considerou principalmente a natureza compulsória dessas verbas e não só considerou que elas seriam tributárias, como, utilizando o artigo 4º, também considerou que elas seriam imposto. Essa posição ela se baseou, a meu ver, numa premissa equivocada, que seria a compulsoriedade dessas verbas, ao passo que essas verbas são decorrentes de uma natureza contratual, ou seja, apesar de ser um contrato atípico, um contrato misto, em que não só o contrato de concessão, mas também o contrato de partilha, em que há uma forte presença de uma grande intervenção pública, ainda é um contrato e decorre de relações contratuais. Então, se a gente considerar os dois aspectos fundamentais que o Alemar Varela traça para caracterizar uma receita originária, ou seja, o político-jurídico e o econômico, a gente vai verificar que não tem um poder coercitivo para que se celebre esse contrato de um lado, e, por outro lado, decorre de uma exploração direta de um bem dominial. Aliás, essa posição foi bem enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando o governador do Paraná entrou com uma DIN discutindo o monopólio da Petrobras, né? Essa DIN foi distribuída para o ministro Eros Grau. Aliás, é um voto que eu realmente recomendo, um voto de mais de 100 páginas. Ele faz um estudo econômico de toda a questão da indústria, que é muito interessante, e ele chega a essa conclusão, essa DIN 32 e 37, que seria efetivamente um bem dominial e seria uma exploração, obviamente, de um recurso público. Essa posição ela foi enfrentada pelo Supremo em mais outras 3 vezes, né? Uma vez em relação à CEFEM, a mais famosa de todas, no mandado de segurança, em que se discutia se haveria competência do Tribunal de Contas da União para verificar, para fiscalizar as verbas que fossem distribuídas para os estados e municípios. A ministra Ellen Grace era a relatora e parecia inclinada a votar dessa forma, mas foi demovida após a opinião do ministro Gilmar Mendes de que seriam não só uma receita originária, mas um direito subjetivo próprio do Estado-membro. A partir daí, a tese foi se desenvolvendo e criaram-se leis nos estados para que se possibilitasse a fiscalização direta. No estado do Rio de Janeiro foi editada uma lei em 2007, o estado do Paraná depois editou uma lei, antes de nós, Amazonas, Espírito Santo e Pará e uma série de outros estados também fizeram essas legislações. Só para vocês terem uma ideia, a fiscalização direta pelos entes, ela de forma alguma, ela vai entrar em conflito com o papel regulador da ANP. Eu trouxe essa fonte do Jornal do Globo, que é interessante. A agência é muito pequena e a indústria é muito grande. Então, ao passo que a ANP gastou 5 milhões de reais em determinado momento para fiscalizar a Petrobras gastou o mesmo valor no mesmo ano para servir café. Então, enfim, ela precisa de um certo auxílio nesse trabalho. Em relação a uma questão um pouquinho mais técnica, se a gente considerar que as agências reguladoras, mais a posição francesa das agências reguladoras, da Marcan, que teria uma legitimação pelo procedimento, ou seja, em que os entes regulados fizessem parte do processo,
a gente verifica que, sem a participação dos estados, que são, em última análise, quem vai receber esses recursos, haveria o que o Davi Marcant chama de um déficit democrático em relação à atuação da ANP, principalmente em relação às receitas dos estados. Então, eu não vejo assim, uma sobreposição entre a possibilidade de fiscalização direta dos estados e o papel da ANP. Agora, falando um pouquinho do que significou a vitória da Procuradoria na liminar, eu posso dizer assim, com certeza que se não houvesse essa liminar, a gente não teria fechado o ano de 2012. Isso com absoluta certeza. Não só em relação às verbas das quais elas são destinadas, ou seja, ao Rio Previdência e ao FECAM, mas principalmente a gente não teria pago os encargos da dívida. A gente utiliza, por exemplo, os royalties, 72% dos royalties, para pagamento de encargos da dívida. Ou melhor, para pagamento do Rio Previdência. Mas o que acontece quando você paga o Rio Previdência? Quando você transfere esses recursos para o Rio Previdência, você libera o caixa do Estado para outros tipos de gasto. E com isso, inclusive, o pagamento da dívida. Então, a União ela sofreria uma moratória do segundo maior Estado da Federação, caso a liminar não tivesse prosperado. E a outra questão também, que eu acho interessante de colocar em termos de números, que também se diz muito, é que houve, já que nós recebemos muita participação governamental, nós não precisaríamos receber a FPE. Obviamente que houve uma DIN, essa DIN teve uma solução temporal para que se modificasse a lei complementar. Houve mais uma negociação para que isso prospere por alguns anos, mas a gente pode verificar que o Estado do Rio de Janeiro, mas não só o Estado do Rio de Janeiro, como também São Paulo, que são os maiores geradores de riqueza, eles recebem muito menos participação especial do que, por exemplo, Roraima e Tocantins. Tocantins, inclusive, é um Estado novo. A gente pode verificar que outra coisa, que em relação a valores absolutos, o que se recebe, o que se distribui de participação especial é na ordem de 50 bilhões, enquanto que o que se distribui de participações governamentais é na ordem de 9 bilhões. Então, o que nós precisamos concluir as participações governamentais hoje no Estado do Rio de Janeiro são fundamentais, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para todos os estados em que haja esse tipo de indústria. É uma indústria que gera danos e impactos ambientais, é uma indústria que necessita de uma infraestrutura própria e uma infraestrutura que só vai servir para ela, e é uma indústria principalmente de tempo limitado. Ou seja, a partir do momento em que não houver mais a exploração de petróleo, já que evidentemente uma hora vai acabar, é necessário que haja outras fontes de recursos, em que haja atividades econômicas outras para que aquela localidade continue a prosperar e se mantenha economicamente saudável, como na época do petróleo. Muito obrigado.